A montanha de problemas que você tem hoje, o tanto de dificuldades que tem no seu dia, isso você conhece. Essa realidade eu também conheço. Mas e o tamanho da minha fé diante desses problemas? Por que a nossa fé falha? Este é o segredo que Jesus revela hoje no Evangelho. Por que às vezes nós falhamos? E como uma fé do tamanho de uma semente pode mudar a nossa realidade? Hoje meditaremos e essa revelação encontraremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Sinal de esperança, canal da Comunidade Católica Obra de Amor. Eu sou a Nelita, membro vocacionada da comunidade. E quero, junto com você, meditar o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Vamos meditar o Evangelho de Mateus. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou deles e prostou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-no. E Jesus anunciou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram no particular: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transportai-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Será que nós já passamos por essa situação dos discípulos? Vejamos, quando Jesus diz que a falha foi por falta de fé, os discípulos estavam. Esse homem trouxe o menino diante de Jesus e dos discípulos diante de uma grande multidão. E aí Jesus diz, a falha foi por falta de fé, mas Jesus se refere à multidão. Jesus diz para todos. E nós também entendemos que os discípulos também tinham seus momentos de fraqueza, porque eles ainda caminhavam com Jesus. Lembra-se que Pedro teve medo e afundou-se na água? Jesus disse-lhe: homem de pouca fé. É a caminhada dos discípulos com Jesus. Aí, no particular, os discípulos, sentidos, porque eles não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus repreende eles, Então Jesus diz a eles que é o que ele diz para nós hoje e é o que deve crescer no nosso coração hoje, Por causa da pouca fé de vocês. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Jesus sempre nos dá esperança. Da mesma forma que ele disse aos discípulos: por que o grão de mostarda? Porque se tivermos a fé do grão de mostarda, pequenininha, não é? Mas ela é pequena, mas ela cresce e se torna uma grande árvore frondosa. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que a nossa fé, ela cresce. Ela é pequena, mas assim como a semente, a gente rega, a gente cuida, a gente aduba e ela se torna uma árvore frondosa. A nossa fé também precisa ser alimentada, a nossa fé precisa ser adubada para que ela cresça e a gente consiga a cura, que a gente consiga passar por todas as dificuldades. E o mais importante, a virtude da fé nos aproxima cada vez mais de Deus. Conforme nós vamos crescendo na fé, mais intimidade nós vamos tendo com Deus. Jesus, ele não pede para nós uma fé gigantesca. Ele diz para nós que mesmo com uma fé bem pequena, se ela for pura e colocada no lugar certo, tem um poder de fazer, de realizar qualquer obra. Porque o relacionamento, o resultado da fé é o nosso relacionamento com Deus. Certas situações a gente vai conseguir superar
se a gente tiver essa intimidade com Deus. Não adianta querermos mover montanha aos domingos e durante a semana nós não temos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, leitura da palavra, amor ao próximo. Devemos buscar fortalecer a nossa fé através do estudo da palavra. São Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é esse alimento, é esse adubo que vai fazer a sua fé aumentar. Mas se você ainda tem a fé pequena, acredite, você pode dizer para os seus problemas, mover-se daqui para lá. Para você nada é impossível, porque a sua fé te leva a Deus, te leva a estar com Deus, a estarmos em intimidade com Deus. Né? Lembremos que através da oração fervorosa e do intransponíveis, devemos que nós estamos próximos do Espírito Santo. Né? Então, ficamos, através da oração, a gente fica mais receptivo a Deus na nossa vida. Então, seja qual for o desafio que enfrentamos, podemos confiar que Deus é capaz de agir de forma poderosa em nossas vidas. Ele nos chama a confiar nele, sabendo que Deus é suficiente para qualquer situação. E com a nossa fé sendo alimentada e crescendo, é que a gente consegue passar a suportar todas essas dificuldades, remover todas essas montanhas de problemas que a gente tem. Portanto, se hoje você está diante de uma montanha que parece intransponível, não se desespere pelo tamanho da sua fé. Entregue o pouco que você tem nas mãos daquele que é infinito. Quando a sua fé falhar, você pode ainda assim, com a sua pequena fé, recorrer ao Senhor Jesus, que ele vai te socorrer e ao mesmo tempo chamar a minha atenção dizendo: você precisa confiar mais, você precisa crescer na fé. Essa é a mensagem, é o segredo para que a nossa fé não falhe, que possamos crescer cada dia mais e mais na fé, na esperança e no amor. Aumentar essa virtude em nós, na oração, na busca pela palavra, na comunhão, nas pequenas coisas que a gente vai adubando, fortalecendo e a nossa fé vai crescendo e a gente vai passar por essas montanhas intransponíveis da nossa vida. Amém? Que você possa compartilhar e ajudar alguém a crescer na fé através do Sinal de Esperança da Comunidade de Obra de Amor. Curta, compartilha esse vídeo e acompanhe a Comunidade Obra de Amor nas redes sociais. Santa Teresinha, rogais por nós. São Padre Pio, rogais por nós. Nossa Senhora das Graças, rogais por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.